A intervenção divina, portanto, possui diferentes qualidades. Quando você se supera e se recupera milagrosamente, é possível que haja a mão do divino. É possível também que o divino irá lhe conceder auxílio devido à sua própria devoção e dedicação ao que faz. O divino, em sua suprema aparência, jamais estará aqui para julgar-te, mas na suprema corte divina, há aqueles que são responsáveis, como arautos da justiça, por observar a criação. Poderiam ser descritos como aspectos do divino. A mão da marreta do karma é uma forma de descrever. Você está prestes a escutar uma canalização. Essa canalização representa seres de planos astrais, seres que já estiveram encarnados neste planeta. O próprio eu superior do canalizador Sananda Kumara, ou muitos outros seres e entidades a serviço da evolução da humanidade. A forma de falar, o tom de voz, pode ser perturbador para aqueles que não estão acostumados. Perceba a energia e a frequência por detrás destas vozes para colher os frutos. Perceba a sutileza e a mudança do tom e a energia de cada entidade que se apresenta para auxiliar o seu ser na ascensão e evolução planetária. Que assim seja, assim o é. Esperamos que você tenha uma excelente experiência. Intervenção divina e absolvição da culpa. A intervenção divina há de ser percebido por muitas maneiras. Muitos de vocês pedem a absolvição de suas culpas, pecados e violações. Precisam entender a natureza da intervenção divina. Em primeiro momento, o ser humano, numa linguagem bastante coloquial, bitolado na santidade, não compreende, não entende a natureza existencial encarnacional. O ser excessivamente doutrinado por moralidade e religião esqueceu a função principal de sua existência, que não é de forma alguma fugir desta realidade para um paraíso ilusório, fictício. Embora muitos de vós sejam contrários à vida, porque desgostam desta realidade e desejariam estar em outra, e algo em seu ser compreende que existem outras realidades, por detrás de tudo isso está o esquecimento e uma chaga de que estou aqui de livre e espontânea vontade, que fiz uma escolha de viver uma realidade imperfeita, segregada por alguma razão, que muitas vezes já conversamos aqui e explicamos a origem de suas lendas, o pecado original, por uma perspectiva de seres eternos.
Portanto, o ser convencional, doutrinado por sua cultura humana, tenderá, vias de regra, a pedir uma intervenção divina para aliviar, saciar desejos, para aliviar dores, curar mazelas e chagas. Pede a intervenção divina por muitos motivos, todos de forma geral, egoístas. Mesmo quando pede, por favor, ajude meu filho, minha filha, meu irmão, minha mãe, periquito, papagaio, pois em grande parte está fazendo isso para que estas pessoas estejam bem e você possa sentir-se bem por causa disso. Portanto, muito do que se posiciona na raiz, por detrás dos pedidos de intervenção divina, há o egoísmo. Mesmo aquele que diz assim, por favor, Criador, ponha fim àquela guerra lá longe naquele lugar. Muitas vezes é proveniente do seu medo. Medo da guerra, medo do conflito, medo que aquilo escale e chegue até você. Pode ser até mesmo porque uma parte sua não lhe permite ser feliz sabendo que há miséria no mundo. Por isto, grande parte da raiz de seus pedidos é o egoísmo. E a bitulação na santidade, como foi dito aqui de forma coloquial, impede a percepção de seu egoísmo, que é mascarado como caridade, como santidade. Aí a intervenção divina pode ou não acontecer, mesmo naquilo que é posto como egoísmo. Mas existe uma ordem superior de ativação, Karma Dharma. Primeiro, o divino há de intervir para restaurar a ordem cósmica. Isto inclui karmas pesados, densos, que precisam ser removidos, estabilizados. Até mesmo há seres que precisam ser torturados por si mesmos ou por outros porque se odeiam. E pode até mesmo haver intervenção divina neste sentido, para pôr um basta ao sofrimento. Não é significativo o suficiente um ser, mas quando muitos se colocam em autotortura, há um prejuízo kármico que pode desequilibrar as balanças, as equações divinas, mesmo em uma realidade de livre-arbítrio. A ordem divina precisa atuar. No livre-arbítrio dármico, há uma outra ordem e qualidade de intervenção divina, como essa que se coloca ao lado de Sananda Kumara, arauto da criação da nova terra, e tudo que se coloca em seu caminho será removido por ordem celestial. Isso acontece porque toda a santidade legítima deste ser
está dedicada à criação de uma nova realidade. Consciencialmente de forma egoísta e consciencialmente de forma abnegada. Você que está aí pode estar em alinhamento a esta criação e outras, em plena devoção ao divino em seu ser, seu eu superior, a criação sagrada. Aqui a palavra santidade está a serviço da verdade e da literalidade. Está santificado, pois serve ao Espírito Divino. Compreenda, Criador, Criadora. A intervenção divina, portanto, possui diferentes qualidades. Quando você se supera e se recupera milagrosamente, é possível que haja a mão do Divino. É possível também que o Divino irá lhe conceder auxílio devido à sua própria devoção e dedicação ao que faz. O Divino, em sua suprema aparência, jamais estará aqui para julgar-te. Mas na Suprema Corte Divina, há aqueles que são responsáveis, como arautos da justiça, por observar a criação. Poderiam ser descritos como aspectos do divino. A mão da marreta do karma é uma forma de descrever. Existe também, na Suprema Divina Ascendência, conselhos como o Conselho Kármico, feito por uma santidade de seres, a serviço do aspecto divino de Kumara, para criar uma realidade mais bela a todos os seres encarnados. Esta santidade operando está aqui para aliviar a marreta, para substituir por condução, crescimento e guiança. E aí entramos na segunda parte, a absolvição de pecados. Pecados podem ser vistos na moralidade humana como pontos de tensão onde o ser humano pode cometer excesso, mas que também já descrevemos aqui que é um ponto de equívoco, pois estes pontos de excesso em alta frequência podem simbolizar a celebração da vida em sua plena forma. Portanto, atenção e cuidado para não cair na moralidade estrita, religiosa, que estamos nos referindo aqui como pecado. Portanto, inclui estes excessos, mas transcende, é maior do que isso. Pecar poderia simbolizar cometer excessos, poderia simbolizar erros de entendimento, extravagâncias, descaminhos. Amarre tudo isso agora a uma peça de informação primordial que já foi trazida ao seu ser em outras canalizações, caso esteja acompanhando. Que a origem desta criação é a vontade de tornar-se um Criador divino, como a consciência suprema. E para tanto aprender a estabilizar a sua consciência, que atravessa diferentes faixas de frequência e precisa transcender a negatividade que simboliza, para todos os termos, simploriamente, dizer não à criação
dizer não ao Criador, dizer não ao pré-estabelecido, sem a capacidade de dizer não ao que é, não podemos sonhar, pois não seremos capazes de conceber algo além e expandir a criação. Portanto, é a transcendência e a travessia da negatividade, do não, que expande o potencial de um Criador, que retorna a um sim consciencial à ordem divina, que se representa pela escola dhármica. Por que isto é importante? Porque toda a intervenção divina, em última análise, não está aqui para aliviar dores e sofrimentos que sua própria alma colocou no seu caminho para evoluir. Da mesma forma, a intervenção divina está aqui para garantir a sua vontade como um Deus Criador em crescimento. Isto significa que muitas vezes quando você pede uma intervenção divina para pôr fim ao sofrimento, talvez este pedido esteja em violação ao fragmento divino, o seu espírito, a sua alma, que escolheu encarnar através deste personagem. E sua desconexão com o espírito, com a alma, não compreende por que isso está acontecendo e pede uma facilitação que violaria o seu caminho. Preste atenção agora. Seres, nestas circunstâncias, muitas vezes podem apelar para extravagâncias, magias contrárias à vida, gerando mais karma. Podem tentar forçar, bater o pé, dar nó em pedra, para fugir de desafio e sensação ruim. Aí alguém pode dizer, mas por que o divino permite estas magias? Por que pode haver contravenção? Para a perspectiva de alguém que está aqui, isso não é leviano, isso é parte do crescimento, tanto de quem pede, quanto daquele que concede. Ainda estão aprendendo. Todos os envolvidos, inclusive os desencarnados, os seres sutis. Pode haver uma ingenuidade por detrás destes seres, mesmo na sua malícia e maldade, pois não compreendem que para além de seus atos há um espírito servil ao divino que escolheu decair neste plano para crescer, e participar destes atos apenas atrasa sua ascensão. Alguns estão deliberadamente a serviço da consciência suprema e outros estão com a permissão para a experimentação. Tudo cumpre uma função na grande discórdia ou concórdia universal. A organização divina transcende a discórdia universal. Você pode dizer, este é o universo de caos. O divino estalaria os dedos e tudo voltaria à ordem. É algo muito mais complexo intervir sutilmente para que o caos tenha um fluxo organizado e indireto. Isso é o cuidado amoroso ao crescimento. Nutrir a alma e sua verdadeira vontade. A ascensão através da travessia destes desafios e densidades.
Agora chegamos num limite que é autoimposto, pois a intervenção divina pode suspender tudo. Porque lembre-se que tudo que você está vivendo não é o divino punindo ou forçando, é o divino servindo a sua alma. Portanto, existe um poder total de autoabsolvição de todos os karmas. O que estamos dizendo? Que chega a ser hilário pedir para o divino absolver-te, absolver os seus pecados, seus erros. Porque em última análise é a sua alma que escolheu e o divino está servindo-a. Isto não significa que pode haver intervenções divinas unilaterais por parte do divino. Isso não significa que pode haver intervenções cirúrgicas para a sustentação da ordem divina, como foi dito. Mas vias de regra, Criador, Criadora, tudo está em suas mãos. Aí você pode dizer, tá, mas então o que faço? Estou pedindo e pedindo e pedindo. Ora, não se trata mais de pedir a uma força externa a você. Se trata de expandir sua autoconexão, de expandir-se internamente até você englobar a sua alma. Talvez por si só este ato, que requer a diagramação interna do amor, como já foi ensinado, represente a ascensão e a estabilização da sua consciência como Deus Criador, Criadora. Talvez esta exaustão da autopunição e a busca pela expiação dos pecados, dos erros, pode ser o grito final de auto-perdão, onde compreendo que preciso entrar nesta unicidade interior para adquirir o poder verdadeiro de pôr fim ao meu sofrimento. Isso não lhe será concebido externamente, caso você não faça este movimento, salvo as exceções ditas aqui. Portanto, compreenda, Criador, Criadora. Em um extremo simplista, você já foi perdoado ou perdoada na sua própria concepção. Antes de cometer qualquer pecado ou excesso, o divino já havia lhe perdoado, já estava compreendido. Compreenda esta verdade suprema. A sua retração pela culpa, a sua retração pelo sofrimento, a sua vontade de se esconder de quem você é, não faz sentido e é o caminho oposto a ser seguido. Precisamos expandir, ir em direção, acolher e aceitar e entender que tudo isso faz parte do meu desejo original de tornar-me um Deus e uma deusa e compreender os limites, entre eles o livre-arbítrio de todos os seres, respeitado pela própria consciência suprema. E se você deseja tornar-se um Deus, deusa, precisa respeitá-lo. Que assim seja, Senhor. Conforme você vai compreendendo estes aspectos, começa a perceber o esforço vão de muitas vezes ficar pedindo ao divino, esquecendo que tudo começa e termina em você. A sabedoria aqui é ir restaurando este entendimento.
Existe, portanto, dois movimentos. Aquele que, em última análise, é seu, e o outro movimento, que é maior, divino, um plano, um equilíbrio cósmico, kármico, dármico. O plano de ascensão do planeta Terra, concebido em alinhamento, em profunda cocriação com Sananda Kumara, representa uma vontade inquebrantável da consciência suprema e de muitos seres que se alinharam a esta vontade. Se alinham a esta vontade, pois ela representa o impulso original da criação. A cocriação de muitos deuses em profunda harmonia, refletindo a eternidade de onde vieram. Portanto, compreenda, Criador, Criadora, que apesar de tudo que foi dito aqui, existe um ponto final ao sofrimento coletivo humano nas próximas décadas. A humanidade foi sentenciada à ascensão, foi sentenciada à elevação, e isto representa o alívio de todos estes sofrimentos kármicos. E agora fechamos um círculo completo de entendimento sobre este assunto, ao deixar claro para você o seguinte: caso você se recuse a perdoar-se, caso você teime em continuar buscando em algo fora de você o auto-perdão, caso você continue pedindo vingança, punição aos outros, para o divino, refletindo a sua incapacidade de perdoar-se e assumir responsabilidade por suas criações, caso você continue fraturando essa cocriação, escolhendo autopunição e punição aos outros, caso você continue se sentenciando ao sofrimento, sem entender que para que você sofra, você está forçando entidades no seu espaço e tempo compartilhado para serem seres que lhe machucam, quebrando a criação, você será sentenciado a um exílio kármico. Isso não é algo para temer, é algo para entender. Ação e consequência é a lei do karma. The Golden Rule. O que você coloca, você recebe de volta. Então entenda que se você está aqui, não para rebelar-se, para lutar, para salvar o planeta na forma e visão humana, que muitas vezes inclui a erradicação do ser humano, numa visão torpe, destrutiva, preste atenção. O câncer não é a humanidade, é você. E você se considera um câncer e coloca isso na humanidade. E isto precisa acabar, Criador, Criadora. Você precisa se ver não mais como um câncer. Câncer nada mais é do que um aspecto de um organismo crescendo de forma desordenada devido a uma desconexão do todo. Portanto, ao invés de criticar e cancerizar a humanidade ou a si mesmo, a si mesma, conecte-se internamente com todas as vossas partes. Conecte-se com o todo.
e ponha fim a esta escolha infeliz de sofrimento. Isto feito de forma exímia, seguindo os ensinamentos de todos que estamos aqui, fluindo através deste canal, e o conhecimento do canal em si é o suficiente para garantir a sua ascensão e sua eternidade ainda neste templo, neste corpo. Caso você faça isso, como diria a linguagem coloquial e o amigo Calunga, meia boca, você estará ordenando uma reencarnação para o seu ser. Esta reencarnação, preste atenção, dependendo do nível de desgosto e autodepreciação, terás que encarnar em outro lugar para um futuro resgate kármico na linearidade concebida desta forma pela humanidade. Para o ser eterno, isto é apenas o contínuo sem fim de evolução. Para vós, isto pode parecer bastante desagradável. Portanto, compreenda que cabe a você finalmente sentenciar-se à vida eterna, pois esta é a vontade do Criador, a vontade de sua alma e a razão de sua existência. Que assim seja, Senhor. Para manter a chama acesa, é necessário lembrar que muitas vezes a origem destes sofrimentos é o próprio conceito de pecado que está equivocado. Veja só, é um parâmetro mental, um enquadramento de realidade, uma forma de frisar um comportamento que pode ser destrutivo e excessivo, mas com falhas no entendimento. Foi descrito de forma externa, comportamental, sem descrever o que leva, no aspecto ambiental interno, a causa e efeito, gerando julgamentos e generalizações sem compreender que pode ser diferente pessoa a pessoa, momento a momento, e que muitas vezes algo que é julgado é necessário e algo que parece necessário é uma violação. Isso não ocorre no ambiente comportamental. Isto ocorre no ambiente interno de cada ser. O Cristo encarnado ensinou seus discípulos a capacidade de conectar a vida em todos os cantos. Porém, os ensinamentos, retardados em sua chegada na forma escrita, não estavam mais conectados aos ensinamentos vivos do Cristo encarnado. Estavam, sim, conectados a ideias recebidas em um plano mental por seres desconectados, que estavam acostumados a traduzir sua realidade de forma anímica, externalizando. Seres em evolução, com baixa capacidade cognitiva, não são capazes de abstrações profundas e pensamentos complexos. Portanto, é mais fácil e mais simples manter no nível comportamental o entendimento dos ensinamentos, falhando drasticamente em traduzir o aspecto primordial dos ensinamentos crísticos, que é a conexão à vida, a capacidade de andar sobre as águas, as emoções, sem afundar, sem perder-se. Portanto, os ensinamentos crísticos devem ser percebidos de forma muito mais profunda e jamais superficial. É por esta razão que muitas vezes os conceitos de pecado, moralidade, certo e errado, são, em verdade, a fonte de grande dor e sofrimento neste mundo.
pois espíritos famintos irão saciar sua fome com o que estiver disponível. E isto leva ao desentendimento e à malícia. Portanto, fique atento, fique atenta, que não se trata daquilo que está na superfície, se trata do que está em suas profundezas e sua alma. Que assim seja e assim o é. Em última análise, isso que acabou de ser dito, poderia ser traçado um paralelo com o que já foi explicado muitas vezes aqui, caso você não se recorde, que frequência se expressa diferente em cada momento, em cada ser. Quanto maior a frequência, diferente será a autoexpressão. Portanto, muito daquilo que se considera errado, barbárico, equivocado, é porque estamos olhando a partir de uma frequência e julgando outra frequência inferior. Que podemos oscilar. Em dado dia estamos numa frequência, em outro dia estamos em outra frequência, e a hora que alimentamos a partir de uma frequência baixa, vamos para uma frequência maior, e aquele gesto, aquele ato agora parece terrível e sem sentido. E de fato isto é verdadeiro para a nova frequência que você está. Portanto, lembre-se, criador, criadora, para se libertar de comportamentos e atitudes atávicas em seu ser, não é através do renegar que você irá alcançar a plenitude, mas através de um nutrir profundo em elevada frequência que cancela, susta a necessidade de expressar aqueles aspectos em baixa frequência que parecem barbáricos para o seu ser em mais elevada ordem logo após. Portanto, preste atenção que a vida precisa ser honrada plenamente através dos ensinamentos crísticos do amor, para que a vida prospere em um estado unificado de frequência. Preste atenção como este chaveamento anula todo o sofrimento, porque agora eu serei um ser onde todos os aspectos do meu corpo estão partilhando uma frequência unificada. Isto põe fim à dualidade, isto põe fim ao sofrimento humano, porque agora quando tomo uma decisão, quando faço um gesto em minha vida, todo o meu corpo está em sincronia com aquela decisão. Não irei gerar antagonismos, não irei gerar um ruim para cada bom que movimento. Preste atenção. Uma vez compreendido isso, todo este aspecto da expiação de pecados e culpas começa a parecer muito mais profundo e sutil, complexo do que a mente linear em sofrimento de baixa frequência tenta fazer parecer. Que assim seja e assim é. O ensinamento final desta canalização é recordar-te que você pode e deve fazer a autoabsolvição. E isto só será possível através da autoobservação contemplativa em um estado frequencial de amor, conforme os ensinamentos crísticos. Lembre-se da diagramação interna do amor. Que assim seja e assim é. Agora observe seu corpo, reconheça a sede, a casa da culpa, o seu chakra sacral, sexual, svadhisthana. Perceba a origem deste sofrimento e onde ele está ancorado em seu corpo. Pode ser apresentado como uma dor em sua espinha dorsal,
tentando esconder-se. Escolha aceitar todo e qualquer sofrimento com profundo amor e harmonia. Não há mais razão para segregar eu perante eu. Eu vou amar, e o amor, como já foi dito, é a conexão profunda do topo de minha cabeça à ponta do dedo dos pés. Uma conexão que traz a um estado de presença total e absoluta e reconhecimento de tudo que está vivo em mim. Livre de resistências, julgamentos, permissão profunda a tudo aquilo que se apresenta. E finalmente, desejar ao bem aquilo que é, como se apresenta agora. E consciente de seu potencial, desejar o bem é conduzir estes aspectos à sua máxima expressão. Deixe espaço de plena aceitação, entendimento, clareza. Escolha, eu aceito e perdoo todas as minhas partes por serem como são. Eu deixo ir crenças, julgamentos que absorvi desta vida, outras vidas, da sociedade onde vivo, em prol da aceitação plena de quem eu sou aqui e agora. Eu me liberto do medo da autoaceitação e a ideia que preciso então agora expressar aquilo que vejo e conecto. Pois já compreendi que isso que temo pode ser expresso em uma nova frequência mais elevada. Eu me aceito plenamente aqui e agora. Que assim seja e assim é. Agora perceba o seu dia antes desta canalização. Em que direção ele está indo agora? E veja o potencial que pode ser alcançado ao lado do Divino e seus mensageiros atuando e intervindo e sonhando a sua realidade mais bela ao seu lado. Se essa é a sua vontade, a cocriação e a intervenção divina, vamos juntos expressar em voz alta. Eu escolho, permito e aceito que a consciência suprema e seus mensageiros para mim, desta forma atuando, venham a garantir minhas criações, sonhos, pensamentos, emoções, fala, interações e toda e qualquer forma de autoexpressão na mais elevada frequência e ressonância harmônica com a consciência suprema de eu sou, plasmando o paraíso, a eternidade no plano terreno, através deste corpo e deste templo de eu sou, garantindo, selando as mais belas criações, que assim seja, Senhor. E agora, nesta cocriação, permita, visualize essas energias invadindo o seu campo, sua realidade, sincronizando, selando, lacrando pessoas, eventos, circunstâncias, elevando sua frequência, sua energia e garantindo as mais belas sincronicidades. Sinta esta energia chegando até os seus ossos, sua espinha dorsal
e ativando a frequência, a sensação de ser um ser eterno, imortal, que vai irradiando, 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 irradiando em todas as direções. E vamos juntos agora sincronizando estes campos em uma mandala cocriacional e ativando agora múltiplos seres em várias dimensões do espaço e do tempo que vão sincronizando, sincronizando, ressonando, lacrando, selando, cocriando, cocriando, irradiando, irradiando, irradiando em todas as dimensões do espaço e do tempo. Que assim seja, Senhor. E através desta belíssima ativação, incontáveis seres vão juntando-se ao seu lado para cocriar maravilhas em nome da consciência suprema e celebrar a cocriação. Vamos agora fazer isso decretando todos juntos em uma única só voz. Que assim seja e assim é, pois esta é a minha vontade, a vontade de eu sou divina sagrada consciência, divina sagrada presença, manifesta e plasmado no plano da matéria através desta face, deste templo de eu sou, aqui e agora. Que assim seja, Senhor, que assim seja, Senhor, que assim seja, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.